Joga na tela pra gente qual é o jogo que nós vamos. Série A, vamos pra Itália. Sampdoria, 18º colocado contra a Napoli, que é a primeira colocada. Napoli tá voando. Aliás, terminou 2022 voando, deu uma tropeçada em 2023, mas é o time que é líder lá na competição, contra um Sampdoria que tá caindo das pernas, tá dentro da zona de rebaixamento, tá buscando aí se reabilitar, mas não tá conseguindo. Então, é must win. A gente sempre fala isso aqui, a gente sempre busca isso. É um time que não tá bem contra o time que tá arrebentando. Então, a gente vai estar muito de olho nesse jogo aqui, porque o retrospecto também é muito favorável pra gente. Vamos ver como é que vem aí o time do Sampdoria. Perdeu, 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 perdeu. É um time que só tem perdido nas últimas partidas. Tem saído bastante gols, né? Pelo menos 2 gols aí em cada partida. Esse aqui é um recorte dos últimos 5 jogos, tá? Então 12 gols envolvendo a partida do Sampdoria, seja fazendo ou tomando. Na verdade, mais tomando do que fazendo, né? Na verdade, o Sampdoria, desculpa, ele venceu o último jogo e perdeu os outros 4. Tem gols aí envolvidos também nessa partida. Já Napoli, que tá arrebentando aí na competição italiana, na Série A da Itália, perdeu para a Inter de Milão, né? Acaba sendo um clássico lá também, por 1-0, mas venceu a Udinese por 3-2, venceu aqui também, venceu a Atalanta fora de casa. E aqui ele perdeu, esse aqui foi o último jogo da fase de grupos da Champions League. Lembrando que o Napoli é o primeiro colocado, né? Se classificou em primeiro no grupo, que tem Liverpool, já estava classificado. E aí jogando lá em Liverpool, acabou perdendo por 2-0. Acertou o Liverpool também no primeiro jogo. Demais, venceu o Liverpool no primeiro jogo. Então, é um time que também que toda vez que joga tem gols envolvidos aí, 13 no total. Então, eu gosto muito desse jogo de hoje aqui. Mas nós temos um outro jogo para a gente analisar também. Vamos lá para Portugal. Liga Portugal, o jogo acontece amanhã às 3 da tarde. Marítimo, que é o 17º colocado, contra o Sporting, tá? De Lisboa, que é o 4º colocado. Temos um cenário um pouco parecido, um time que está brigando aqui pelas cabeças, quer entrar aí nas primeiras colocações. Tem o Porto, tem o Benfica, tem o Braga, tem muitos times ali na parte de cima na tabela. O Sport também é um gigante lá em Portugal, contra o Marítimo, que está numa situação parecida ao Sampdoria, que é brigando contra a zona de rebaixamento. Vamos lá buscar o retrospecto desses times para a gente ver como é que vem aí essas equipes. Marítimo empatou o último jogo. Olha para quem ele perdeu de 5-0 nessa partida aqui. Justamente para o Sport, na Copa da Liga de Portugal. Tomou 5-0, perdeu e perdeu. Beleza? Um time que também, quando entra em campo, tem gols, né? A gente não costuma ver um 0-0 onde tem Marítimo, ele sempre é um time que cede bastante gols também. Então, 11 gols aqui envolvendo o Marítimo. E, do outro lado, o Sporting tem o outro lado da moeda. É um time que está arrebentando, assim como o Napoli também, é um time que faz muitos gols, é um time que goleia. Olha isso aqui, 3-0, 5-0, 5-0, 2-0, 6-0, 21 gols envolvidos na partida que tem Sport. Então, e não toma gol, né? E não tem tomado gol. Isso é um detalhe interessante. É um time que faz gols, é um time que não toma. Então o Sport realmente tem vindo aí para arrasar nesse campeonato aí da Liga Portuguesa. Então vamos para o computador. Você que está em casa, pega o seu celular ou está no computador. Vamos fazer a nossa primeira aposta de 2023. Estamos aqui com o site aberto da Bet Nacional. A gente vai aqui, ó, em Portugal Primeira Liga. Lembra aqui para você que está na Bet Nacional, nessa página aqui tem todas as competições, você pode ir já diretamente na competição. Primeiro nós vamos na Itália, né? Que foi o primeiro jogo lá. Então tem aqui Itália Série A, certo? Aí a gente procura o jogo aqui, o jogo é amanhã, beleza? Amanhã, aqui, Sampdoria e Napoli, 2 da tarde, a gente abre esse jogo, a gente vai na aba especial. Para quem acompanha o Partiu Bateu há um certo tempo, sabe que eu gosto muito desse mercado. Acho que a gente tem uma margem de segurança boa para explorar aqui. A gente vai lá embaixo no mercado dupla hipótese e total, beleza? E a gente vai em X2, que é esse aqui, ó, X2 e 1,5. Significa que é dupla chance para o Napoli, empate ou Napoli e mais de um gol na partida. Então, o Napoli vence ou empata e tem que ter mais de um gol na partida. A gente já vê que os números estão favoráveis para o nosso lado. A gente volta lá em futebol. Agora sim, Primeira Liga em Portugal. E nós vamos para Marítimo e Sport. O jogo é amanhã, 3 da tarde. A gente abre o jogo no mesmo esquema. Nós vamos lá, especial, e a gente vai no mesmo mercado. Beleza? Dupla hipótese total. E aí é X2 e 1,5.
Então a gente tem aí empate ou Sport e mais de um gol na partida. Uma odd 1,74, Rainan e Kaique, tá bom, não tá? Vou colocar aqui 100zinho, que é a nossa stake padrão aqui, para ter um retorno de 174. Se Deus quiser, tudo vai acontecer aqui e tá feita a nossa primeira aposta de 2023. Amém, Senhor! Ave Maria! 2023 começando com uma duplinha boa aí de Alan, hein? Que animação, mano. Essa animação tem que se converter no green. E a minha dica é também no campeonato italiano, Série A da Itália, 17ª rodada, jogo de hoje, hein? 14h tem Juventus contra Udinese. São dois times que vêm bem no campeonato, né? Só que a Udinese está na 8ª colocação com 25 pontos. A Juve está na 3ª colocação com 34 pontos. São 9 pontos à frente e a gente vai ver o retrospecto agora desses dois times, como é que está a situação. E eu sempre gosto de trazer, né, os números dos jogos como mandante. Já que a Juventus joga como mandante, eu trago os números como mandante. Então aqui, ó, a Juve como mandante. Os últimos 5 jogos da Juventus na Série A do Campeonato Italiano, jogando em casa. Venceu a Lazio por 3-0. Venceu a Inter por 2-0. Venceu a Empoli por 4-0. 3-0 no Bolonha e 2-2 com o Salernitana. Único empate. Olha isso. Só vitória. 4 vitórias e um empate. 16 gols marcados envolvendo os jogos da Juve em casa nas últimas 5 partidas. A Juventus, gente, marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos. Então, é o time que marca muitos gols. Tá muito bem no campeonato, tá querendo ali chegar na parte de cima da tabela. A Napoli acho meio irreal conseguir alcançar, mas dá para chegar ali na 2ª colocação sem dúvida alguma e garantir pelo menos ali a vaga, ficar brigando ali no grupo que tem chance de ir para a Champions League, né? Vamos ver o retrospecto da Udinese. Olha aí, a Udinese como visitante na Série A, tá? Udinese lá do outro lado, Udinese Calcio, perdeu por 3-2 pro Napoli, 5 gols na partida. 1-1, empate com Spezia. Mais um empate com Cremonese, 0-0. Outro 0-0 com Lazio. E venceu o Verona por 2-1, a única vitória, né? A Udinese não vence há 9 jogos, tá? Nos últimos 4 jogos, no geral, ambos marcam no jogo da Udinese. Não só, eu tô analisando os jogos em casa, né? Mas tem jogos fora também. Nos últimos 4 jogos, no geral, ambos marcam, aconteceu, tá? E a Udinese marcou em 8 dos últimos 10 jogos no geral também. Então, é uma probabilidade grande para o mercado de gols. O mercado de gols está muito interessante para essa partida de hoje, principalmente pela Juventus e principalmente pela Udinese ceder gol em todos os jogos, né? Então, é importante a gente ver isso e a gente vai fazer a aposta agora. Se o Alan liberar aí o por favor, meu amigo, pra gente, já tô aqui no meu celular para fazer essa boa também. Trazer o axé, né? O nosso Kaique foi até no Pelourinho ontem para renovar as energias. Por favor, passou o axé pra gente. E na última vez que ele esteve aqui, deu bom para todo mundo. Sim, aqui. Deu bom para todo mundo. A gente foi um dos melhores programas ali em termos de resultado, né? Sim. E a gente ainda foi para Fonte Nova depois e conseguiu pegar um green ao vivo. A gente mandou no Instagram. Mas agora a gente vai para a primeira de 2023. A Alan já mandou a dele, agora tá na hora da minha. Vamos lá. Vamos aqui para futebol. Bem no cantinho da tela, a gente mostrando aí para você. Lá para a Série A, que é o campeonato italiano, a primeira divisão do campeonato italiano. Hoje tem jogo da Juventus, como eu falei, né? 14h, Juventus contra a Udinese. E a gente vai no mercado de gols, gente. Mercado de gols aqui em cima. Tem principal, o mercado de handicaps. E agora a gente vai no mercado de gols. O que a gente quer é que o jogo tenha mais de 2,5 gols. A gente acredita, pelos números que a gente mostrou ali, que essa partida tem uma tendência grande de ter mais de 2,5 gols. Eu achei interessante aqui o ML a vitória, né, da Juventus, odd 1,70, mas eu acho mais seguro aqui esse over 2,5, porque a gente viu que são dois times que fazem muitos gols, né? A Udinese marcando nos últimos 8 jogos dos 10 que participou e a Juventus com uma taxa muito alta de gols. A gente vai aqui nesse over 2,5, mais de 2,5 gols na partida. Simples assim, é só torcer pelos gols. Não precisa nem torcer para a Juventus vencer, nem para a Udinese vencer. Pode ter gol 2-2, 2-1, 3-0, não tem problema. 5-1, não tem problema. Deu green pra gente, não importa quem vença. E a gente tá dentro dessa aposta, R$100 para 197 é a dica que a gente traz aqui no Partiu Bateu, segunda dica do dia.
Mais uma, hein? Opa! Mais uma dica. Foi a segunda feita. do dia. Tava até com... Jogo do Campeonato Turco. O Besiktas vem de uma sequência nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Então, vamos colocar a vitória do Besiktas, odd, se não me engano, 1,62, vamos ver se não caiu. Bora lá, 1,61 essa odd do Besiktas. E o outro jogo é às 5 da tarde, jogo do PSV. Então ele tá indo ali no método de pesquisa, mas você vai no futebol holandês, não é isso? Exato. Vai descendo. Holanda, Eredivisie. Pronto. PSV Eindhoven. R$100 a nossa stake, né? Exatamente. Ficou um odd 2.01, hein? E o prognóstico... Duplicando o valor de investimento. O prognóstico do PSV. O PSV tem 4 vitórias e 1 derrota. Derrota essa em casa para o Zé Alkmaar. Então, uma sequência positiva. O campeonato holandês, PSV, mesmo tendo perdido o Gakpo, vem com uma sequência interessante. E a minha sugestão para hoje é vitória do Besiktas e vitória do PSV Eindhoven. Então pronto, mais uma aposta feita aqui. Tá feita a aposta. No nosso Partiu Bateu, Besiktas para vencer no Campeonato Turco e PSV Eindhoven para vencer no Campeonato Holandês. 3 dicas já temos, hein? Já temos 3 dicas aqui no nosso Partiu Bateu. Olha. Futebol italiano, futebol português, Holanda, né? Holanda. E turco. Campeonato Turco. Muito jogo para acompanhar no final de semana, né? Já é isso estamos aí, em outro partiu estúdio. análise com o bravo Magal do Futivárzea. Vai mandar dica pra gente. O homem é brabo, viu? Ô, Magal, falaram aqui, vamos atolar no Magal, o que é isso, cara? Que isso. Rapaz, essa galera gosta de uma resenha. Solta a brava, Magal. Vamos lá, eu separei 2 jogos da Copa São Paulo, fiz uma dupla que eu acho interessante para hoje. A partida do Ituano contra o CRB e o Bragantino contra o ABC. Eu escolhi o Ituano, empate anula aposta, e o Bragantino para vencer o ABC. Calma aí, vamos lá, vamos devagar então. Deixa ele explicar primeiro e depois a gente faz a Então é Ituano e Bragantino, é isso? Isso. Ituano, empate anula aposta, e o Bragantino para vencer a partida. Vai lá, por que a gente vai entrar nessa operação? Vamos lá, eu levei em consideração o desempenho dos times ao longo do ano e da estreia também, né? O ABC foi a grande decepção do Campeonato Potiguar Sub-20 de 2022, foi eliminado na primeira fase, foi o lanterna do grupo, conseguiu essa proeza aí, num grupo que tinha Parnamirim, Alecrim e Riachuelo, times que tinham pouquíssima tradição. O Alecrim sim, né, que chegou à final, foi campeão e tudo, mas os outros times bem razoáveis, vamos dizer assim, o ABC conseguiu ser o lanterna do grupo. Então, para esse ano o time se reforçou um pouco, ganhou do Maringá na primeira rodada, mas eu não vejo como um time que vai fazer frente ao Bragantino, né? Que é um time que tem uma boa base, sempre dá testa com os times grandes, joga de igual para igual, então acredito numa vitória tranquila aí do Bragantino. Sobre o CRB, a mesma coisa também, não fez um bom campeonato alagoano, se classificou em segundo na primeira fase, ficou atrás do Zumbi, e foi eliminado pelo Cruzeiro de Arapiraca. Cruzeiro que tem uma boa base também, esse Cruzeiro de Arapiraca é um time interessante, inclusive empatou com o Grêmio, né, na estreia da Copinha. E na estreia do CRB ele perdeu para o Camboriú, que é um time organizado. Mas para mim a equipe do Ituano é bem mais forte, eu vejo bem acima do CRB. Então acho que essa duplinha aí deve bater. Então vamos lá, vamos fazer a duplinha do Magal aqui, ó. Brasil, Copinha, Sub-20. É só você apertar aqui em futebol primeiro, vou ensinando o caminho para você, ó. Futebol, aí carrega, vem aqui em Brasil, Copinha. Você vê que é o campeonato principal que tá aqui logo. É o primeiro que aparece até antes da Alemanha, Bundesliga, Espanha, Ligue 1 da França, Premier League da Inglaterra. É a Copinha, é o assunto do momento, meu amigo. Então você vem aqui na Copinha e o jogo que ele falou foi o jogo do Bragantino. Vou procurar aqui. Olha quanto jogo tem, ó. 11 horas tem 2 jogos, 13 horas tem 4 jogos. Então são muitos jogos por dia e por isso que é uma oportunidade boa. Dentre todo esse cardápio aqui, o Magal trouxe 2 oportunidades interessantes pra gente. Eu vou procurar o jogo do Ituano, já achei. O Ituano é ML, né? É vitória do Ituano? Ituano é empate anula aposta. Empate anula. Então a gente vai aqui. Ituano, São Paulo contra o CRB. Aperta para entrar no jogo. A gente vai ver todos os mercados aqui, vai procurar
empate anula a aposta, tá? Tá aqui escrito, ó, empate anula a aposta. Ituano já caiu, viu? Aquela odd. Caiu para 1,18. Eu tô rindo com o chat aqui, eu vou falar daqui a pouco. O Ituano para vencer o CRB. E agora o outro jogo é o do Bragantino, né? Vou procurar aqui. Isso. Bragantino, 7 da noite contra o ABC. É a vitória do Bragantino. Ficou um odd 1,60. Odd 1,60. E a gente vai com a segurança aqui do Ituano podendo empatar e retornar o valor apostado, não é isso? Contra o CRB. E o Bragantino é a vitória seca, para o Bragantino vencer a equipe do ABC de Natal. R$100 apostado aqui para voltar 158,58. Aposta feita na dica do Magal, hein? Rapaz. Mais 50% de lucro nessa bet aqui. Ituano tem que vencer para dar green, mas se empatar, o dinheiro volta. Bragantino tem que vencer a equipe do ABC.